conforme disse, vamos conversar com a nossa primeira convidada, lança aqui em Maputo, no Instituto Guimarães Rosa, o seu livro Conexão Atlântico. Vai conversar conosco, regressa aqui à nossa televisão, ao mercado criativo, para conosco conversar sobre a sua obra. Vamos conversar nos próximos minutos com Paola Prandini, a nossa próxima convidada. Olá, Paola. Paola, olá, bem-vinda, como é que estás? Estou bem, muito obrigada. Obrigada pelo convite, pela possibilidade de estarmos aqui novamente juntos. Pois, vamos conversar sobre este livro, Conexão Atlântico. É a proposta do livro, vai ser lançado o livro no Instituto Guimarães Rosa, Centro Cultural Brasil-Moçambique, muito interessante, proposta esta, um discurso sobre a branquitude, que é um tema que muito lhe interessa e discute bastante, sobre o papel da educação na criação de um lugar mais equitativo, quando falamos de questões étnicas e raciais. E há pontos muito específicos, né? Estamos a falar de Maputo, Joanesburgo, como pontos muito importantes para isto. Como é que surgiu esta ideia toda? Bom, o livro ele é resultado da minha investigação que foi realizada durante meu doutoramento. O doutoramento aconteceu junto da Universidade de São Paulo, no Brasil, mas eu, durante o período de coleta dos dados, também fui pesquisadora visitante aqui na Universidade Eduardo Mondlane, em Maputo, e também na University of the Witwatersrand, em Joanesburgo. Então, a intenção era, né, compreender como que aqueles malfadados, né, como a gente costuma chamar aqui em Moçambique, tempos do colono, como esses tempos do colono ainda perpetuam-se nos currículos das escolas públicas dessas cidades, né? E para isso estive com docentes que atuam ainda nos dias de hoje em cada um desses territórios e conversei com eles para perceber melhor de que maneira que na avaliação desses docentes esses tempos do colono, né, estavam ali a influenciar a educação atual. O que nos conecta e nos desconecta quando nessa mesma conversa olhamos para Maputo e Joanesburgo? Bom, acredito que, de fato, Joanesburgo, uma vez que o apartheid foi presente, né, nessa história daquela cidade, daquele país, da África do Sul, isso trouxe tensões raciais que ainda estão bastante vivas no cotidiano sul-africano. E isso é um pouco diferente da realidade moçambicana, em que essa segregação racial ela não aconteceu de maneira assim tão forte, tão latente. No entanto, os docentes moçambicanos com os quais eu estive, né, nesse processo de investigação, me disseram que ainda assim avaliam a educação atual, contemporânea, sendo uma educação eurocêntrica, uma educação que ainda bebe muito da fonte, por exemplo, portuguesa, né? Uma vez que aqui tivemos a colonização portuguesa, assim como no Brasil, essa colonização ainda, né, ali se apresentando nas maneiras de ensinar, nas maneiras de aprender, nas brincadeiras, nos exemplos que os livros trazem, né? Tudo isso ainda muito vivo nesses currículos atuais. Pois. E lança possíveis caminhos e exemplos de modelo de educação que nos possam construir e nos oferecer essa equidade étnico-racial nos nossos países. Nesse capítulo, o que demonstra, que resultados demonstra essa pesquisa? Bom, eu trago, por exemplo, um conceito, né, apresento um conceito que eu chamo de decolonialitude. E o que eu quero dizer com isso? Quero dizer que nós precisamos estabelecer conosco mesmos uma atitude crítica decolonial para buscar não mais reproduzir esses parâmetros, esses estereótipos, essas referências dos tempos do colono, né? Então, para isso, claro, continuar a estudar é muito importante, mas também buscar outras fontes de conhecimento que não aquelas tradicionalmente utilizadas, né? E para isso a gente precisa de uma atitude, né, que seja uma atitude crítica a esse tipo de conhecimento, por exemplo. Pois, vindo do Brasil,
o que o Brasil deu de passos importantes que podem inspirar as realidades de outras nações no mundo. Olhar-se sobretudo para essa conversa sobre o Sul global. O Brasil, por exemplo, tem uma lei federal na área de educação, que é a Lei 10.639. Ela não tem um nome específico, é mesmo um número, uma numeração. E essa lei, ela instituiu a obrigatoriedade do ensino de histórias e culturas africanas e afro-brasileiras nos currículos brasileiros. Então, essa, por exemplo, é uma das estratégias, né, que a educação brasileira apresenta para que nós façamos esse processo de decolonização acontecer. Não significa que aquilo que está na teoria é completamente realizado na prática, claro, mas, de toda forma, a legislação está ali, né, está presente. Para defender, não é? Para proteger. E nós temos hoje processos de formação de professores que acontecem exatamente para garantir que essa legislação seja aplicada. Pois, mas tendo em conta o impacto ainda vivo desse passado muito violento no Brasil, e a culpa é do Cabral, e claramente também presente em países africanos, países como Moçambique, e na África do Sul, muito mais recente ainda por causa do regime do apartheid, contrastes muito fortes dessa questão da segregação racial. Como ressignificar esse passado também? Porque existe, em termos de, nem vou chamar, custa-me chamar património, mas é uma herança imaterial e também material. Há espaços que têm um impacto muito grande na construção de uma consciência, de um pensamento. Como ressignificar essa herança material e imaterial por via daquilo que propões como educomunicativa, não é? Exatamente. Bom, acho que o primeiro ponto é lembrarmos que antes do processo de colonização já havia produção de conhecimento, não é? E essa produção de conhecimento se dava principalmente aqui no continente africano. Há um passado, sem dúvidas, antes do colonialismo. Então, o primeiro ponto é esse, né? Olharmos para essa produção de conhecimento que já estava a ser realizada muito antes do processo de colonização e nos valermos disso, né? Compreendermos como que aquelas experiências, aqueles conhecimentos podem nos ser válidos e valiosos nos dias de hoje. E, para além disso, também nos apropriarmos, por exemplo, né, no livro eu trago o cinema como uma das estratégias possíveis desse processo de decolonização. E, para isso, né, construir, por exemplo, guiões que tragam essa discussão. Contar mais histórias, né, que apresentem, triunfalistas até. Exato, que apresentem as histórias a partir da narrativa de quem o colono considerava como vencido, né, e pelo contrário, entendendo que agora, na verdade, é a vez dessas pessoas falarem, dessas pessoas se apresentarem, se colocarem. E que são vencedores, né? Sim. Porque a história é contada pelos vencedores. Mas é só um ponto de vista, não é? É um ponto de vista, é preciso não é questionar a e significar, né? É preciso questionar e significar. E o que esperas que isto inicia no debate sobre as ciências sociais, sobre as ciências da comunicação, que é a tua área de interesse? Bom, eu acredito que é um debate que, claro, não começa comigo, não é? Eu sou parte desse processo, mas sinto que cada vez mais a gente tem um espaço legitimado, não é, para essas discussões, mesmo em cotidianos como o de Moçambique, em que a população branca, por exemplo, é minoritária, mas isso não faz com que nos nossos imaginários nós ainda, né, tenhamos essa possibilidade de reproduzir esses valores que não necessariamente às vezes são valores perpetuadamente moçambicanos, né? Mas são valores que foram aqui colocados e que parece que só cabe ao moçambicano reproduzir, quando não. Não é? Então eu acho que investigações como essa são necessárias nesse sentido, né, de sinalizar outras formas de ser e de estar no mundo e como que, inclusive, o processo educacional, comunicacional pode se valer disso. Pois. E aqui uma similaridade também muito importante, né, quando olhamos para as demografias de Moçambique, Brasil e Moçambique. É bem verdade que o Brasil acaba por ser o continente, né, é grande, mas quando olhamos para essa questão também dessas misturas e desse debate muito atual sobre a equidade de oportunidades, como, sem dúvidas, construirmos também
estratégias e soluções que nos possam valer das experiências individuais. Como é que Moçambique tem contribuições que podem ser muito importantes para o Brasil e como é que a África do Sul, que ainda vive de forma muito aproximada esse passado violento do apartheid, do racismo violento, como é que os nossos países podem partilhar de forma, se calhar, mais consistente essas experiências, essas vivências e produzir profundas transformações. Não no próximo ano, mas daqui a 50 anos, provavelmente, as futuras gerações, provavelmente os meus netos e seus netos possam ver. Sim, sim. Eu sempre digo, né, que a minha sensação é que nós estamos aqui para plantar sementes, né? Não necessariamente teremos tempo de colhê-las, mas eu acho que estamos exatamente nesse momento. Deixar o mundo melhor do que encontramos. Né? Exatamente. e eu acho que o livro e a investigação, né, em que o livro se baseia, ela acontece exatamente com essa intenção, né, de fazermos pontes entre essas realidades, né? Eu trago, por exemplo, um capítulo específico para cada uma das realidades, então um capítulo em que eu apresento apenas a discussão da realidade moçambicana e para isso também faço uso de autorias, né? Autoras moçambicanos, um outro capítulo sobre a realidade sul-africana, outro sobre a realidade brasileira, mas um quarto capítulo em que eu faço as pontes possíveis, né? Apresento aí um caminho de entrelaçamento entre essas realidades, porque sem dúvida eu acho que temos muito a aprender uns com os outros. Pois. Dentro em breve vamos falar da nova obra do professor Severino Ng'uenha, uma obra lançada recentemente aqui na capital moçambicana, do Wesley a Wesley, uma sugestão de leitura dentro em breve, e estamos a terminar a nossa conversa. Paola, vai ser o lançamento já no dia 15 de agosto, 17h30, no Instituto Guimarães Rosa, em Maputo, aqui perto, na Baixa da Cidade. Exatamente, todos convidados. Pois, todos convidados. Uma sessão de conversa sobre o livro, para conhecer o livro, mas também para ouvir a boa música com Miguel Chabinza. O que esperas desta sessão? Bom, acredito que vai ser um momento de dar um pouco da devolutiva, não é, do que foi esse processo de investigação. É dar de volta, né? Exato. E que para mim é essencial, não é? Não há como nós construirmos investigações ou pesquisas, a meu ver, que fiquem guardadas numa gaveta, né? E felizmente a pesquisa foi premiada 2 vezes em 2023. Pois, então, de teses, acho que temos aí uma boa devolutiva para dar para a sociedade moçambicana. Prêmio USP Tese Destaque na 12ª edição, né? Exato. Parabéns por isso. E o prêmio da CAPES, que é uma agência, né, de financiamento à pesquisa brasileira. Então, esses dois... Teses de dissertações. Exato. Houve esses 2 reconhecimentos e, para mim, era mesmo primordial, depois do lançamento ter sido feito no Brasil, que ele também acontecesse aqui. Muito obrigado. Eu que agradeço. Muito obrigada.